sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, agora vai. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem. Deus velará por ti. Agora olha para o seu irmão, você vai cantar para ele como boca de Deus na terra. Olha para o seu irmão aí, dona Cássia, olha aí. Olha para o seu irmão aí, olha aí, seu José, para sua esposa. Olha, pastorzão, olha aí para a missionária Jaque aí. Olha aí, um olha para o outro e canta agora, vai. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Mais uma vez, Deus cuidará de ti. Coisa linda esse louvor. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer. Teu olhar? Seu olhar te acompanhará. Deus cuidará por ti. Glória a Deus. Aleluia. 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 Números 11 e o versículo de número está escrito assim, olha. E se assim fazes comigo, mata-me. É isso mesmo que vocês estão lendo e vendo. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Jó, capítulo 3 e o versículo 3. Depois, quando vocês, os amados senhores e senhoras, chegarem em casa, por gentileza, leiam até o versículo 36. Mas leremos agora Jó 3:3, que diz assim: pereça o dia em que eu nasci. Jó, ele está amaldiçoando o dia em que ele nasceu. Ele está lamentando a sua miséria e amaldiçoando o dia do seu nascimento. Pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Diga misericórdia. Jeremias capítulo 20 e o verso de número 14. Jeremias capítulo 20 e o versículo de número 14. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Diga misericórdia. Não dá nem vontade de ler, mas enfim, é a palavra, né? Maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Jeremias, ele está também amaldiçoando o dia do seu, ou seja, ele está pedindo a morte. Está pedindo a morte. Moisés está pedindo a morte. Jó está pedindo a morte. Jeremias agora aqui está pedindo o quê? A morte. 1 Reis 19, versículo 4. 1 Reis 19 e o versículo 4. Isso aqui é uma passagem clássica.
A gente sempre está falando aqui acerca de Elias. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si o quê? E pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Aqui no caso é Elias que está pedindo a morte. Jonas capítulo 4 e o versículo de número 3. Repita comigo, Jonas 4 e o versículo de número 3. Que diz assim. Muito obrigado, missionária. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Jonas também está pedindo o quê? Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Diga misericórdia de novo. Talvez alguém aqui tinha ideia de que só Elias havia pedido a morte, ou Jó. Mas nós temos, biblicamente falando, mais pessoas ainda que, diante das circunstâncias pela qual estavam vivendo, passando, também pediram o quê? Pediram a morte. E o sexto e último está no livro de 2 Samuel, 2 Samuel 18:33. 2 Samuel 18:33. Que Davi vai dizer isso aqui. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Diga misericórdia. Davi também está desejando o quê? Está desejando a morte. Então nós temos aqui Moisés pedindo a morte, Jó pedindo a morte, Jeremias pedindo a morte, Elias pedindo a morte, Jonas pedindo a morte, Davi pedindo a morte. Ou seja, eles estavam passando uma situação ou situações na vida pela qual eles nunca, nem em pensamento achavam que um dia poderiam estar passando por aquilo. O sofrimento era tão grande, a dor era tão grande, as circunstâncias, a situação era tão avassaladora, que por um dado momento da vida ministerial destes homens, eles pediram a Deus a morte. Calma, que eu não vou pedir para ninguém, pedir para Deus a morte aqui hoje. Diga aleluia, Jesus. Diga assim, ufa, até que enfim, glória a Deus. Não vou pedir, muito pelo contrário. Porque todos esses homens que foram mencionados aqui, que pediram a Deus a morte, eles estavam sofrendo tanto que quando eles pediram a Deus a morte, eles queriam interromper. Eles queriam interromper
suas vidas ministerial. Eles queriam interromper o propósito de Deus em suas respectivas vidas. Eles queriam simplesmente parar de sofrer. Achavam eles que se Deus os recolhesse naquele momento, eles achariam descanso. Quando o propósito de Deus ainda não havia se cumprido na sua totalidade. Portanto, o título desta mensagem é, grave aí, seja forte e corajoso, o melhor está por vir. Repita comigo assim, seja forte e seja corajoso, porque o melhor está por vir. Só vocês, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Seja todos estes homens que pediram a morte, quiseram interromper, colocar um ponto final na sua vida ministerial e no propósito de Deus, Deus os matou? Nenhum destes homens aqui Deus os matou quando eles pediram. Por que que Deus não os matou quando eles pediram? Porque o melhor ainda estava por vir. Entenda uma coisa, gente, a gente chega lá. Entenda uma coisa. Que quando você está para viver a melhor fase de Deus na sua vida, quando você está prestes a viver a melhor fase da sua vida, seja ela qual for a área financeira, espiritual, familiar, sentimental, casamento, família, quando você está prestes a viver a melhor fase da sua vida, o diabo, o inimigo de nossas almas, ele vai tentar de tudo para fazer você desistir. Todos estes que foram mencionados aqui, eu vou falar um pouquinho de cada um. Todos estes aqui, depois que pediram a morte, Deus, ao contrário disto, os fortaleceu e os levantou novamente. Eles viveram a maior e melhor fase de suas vidas ministeriais. Acredito eu que quando Deus os exaltou, quando Deus os abençoou, como o próprio Jó, lá no capítulo 42 de Jó, quando vai dizer, e o Senhor restituiu a Jó o dobro de tudo quanto ele possuía. Eu imagino Jó colocando as mãos no rosto de vergonha. Parece que vejo Jó colocando a mão no rosto de vergonha, dizendo, meu Deus, lá atrás no capítulo 3 eu pedi a morte para o Senhor e eu não sabia que o melhor do Senhor estava por vir. Portanto, eu venho através desta mensagem hoje para dizer para você, primeiro, confie no Senhor, seja forte e corajoso, que o melhor está por vir na sua vida. Segundo, o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer uma coisa: não desista. Não é para desistir agora. Não é para desistir, porque o melhor de Deus está por vir. Levante a mãozinha e diga assim: eu não vou desistir. Diga: eu não vou interromper o propósito de Deus na minha vida.
Olhe para alguém e diga para ele assim: você está proibido de interromper o propósito de Deus na sua vida. Diga assim: está proibido. Ainda que você queira, ainda que você diga assim: não, eu quero interromper isto, eu não quero sonhar mais com isto, eu não quero mais isto para a minha vida, o Senhor está aqui hoje para te dizer: você está proibido de desistir, você está proibido de querer desistir. Diga comigo assim: eu estou proibido de desistir. Deus deixou esses homens desistirem? Nenhum desses que estão aqui que foram mencionados, nenhum. Diga comigo assim: nenhum. Deus deixou desistir. Portanto, Deus estava dizendo: Jó, você está proibido. Moisés, você está proibido. Jonas, você está proibido. Ainda que você não queira ir para Nínive, mas você está proibido de desistir. Jeremias está proibido. Está proibido, Davi, de desistir, porque o melhor ainda está por vir. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que alguém aqui, por esses dias, disse assim: por que eu fui nascer? Por que Deus não me recolhe logo para sofrer tanto desse jeito? Imagine Deus olhando dos céus: meu filho, você não sabe o que está por vir na sua vida ainda. Se você soubesse, você não falava isso. Tem alguém aí comigo? Moisés, no capítulo de número 11, versículo 15. Por que Moisés está pedindo a morte? Pergunte por quê. Moisés está pedindo a morte. O fato dele receber a tão grande incumbência de libertar o povo hebreu da escravidão egípcia. E agora, presta atenção, ele está diante de uma situação em que ele está achando que é pesado demais. Ele está diante de uma responsabilidade que Deus confiou nele. Deus confiou nele uma responsabilidade. E ele vai dizer para Deus: Senhor, está muito pesado para mim. Eu não aguento isso. É muita gente reclamando, é muita gente murmurando, é povo com fome, é criança chorando, é moradia que não tem, é isso, é aquilo. Meu Deus, está muito pesado isso aqui para mim. Então, meu Deus, eu prefiro que o Senhor tire a minha vida, porque eu não suporto tanto peso. Vai me dizer que não tem alguém parecido aqui dentro hoje? Vai me dizer que não tem alguém aqui dentro hoje que já disse isso? Meu Deus, está muito pesado para mim, eu não sei se eu vou aguentar. É casa, é família, é casamento, é filho, é carro, é casa, é dívida, é água, é luz, é aluguel, é isso, é aquilo outro. Meu Deus, eu não aguento mais. Está muito pesado para mim isso aqui. Mas louvado seja Deus que Deus usou o seu sogro Jetro. Assim como o Senhor está usando esse pequenino pregador que vos fala neste momento. O sogro Jetro vai dizer assim: Moisés, está pesado? Ele vai dizer: já até pedi a morte para Deus, que eu não sei se eu vou aguentar isso não. Aí Moisés, ele vai ouvir o sogro, e o sogro vai dizer: seleciona 70 pessoas e divida 10 em 10, vai dividindo 20, 10 pessoas, e vai delegando essas pessoas
para aliviar a sua carga. Ele fez? Sim ou não? E a carga o quê? Você deve aliviar a sua carga também. Por que que a obra de Deus tem levitas, tem missionárias, tem pastores, tem obreiros, tem diaconisas, diáconos, presbíteros, membros? Por que que tem louvor, os grupos? Por que que tem tudo isso? Você já pensou se tudo isso ficasse sobre a carga de um só? Quando há trabalhadores, o apóstolo da igreja está dividindo a carga, para não ficar pesado demais. Olhe para mim. Por que que você quer carregar tudo sozinho para você? Eu não quero fazer as pessoas sofrerem. E aí você carrega tudo com você. Você não se abre. Você não alivia a sua carga. Você não procura um dirigente da igreja, um irmão na fé, para compartilhar os seus pesos, as suas dores, as suas tristezas. Tem alguém comigo? Moisés queria carregar tudo, mas quando ele ouviu o sogro Jetro, ele falou: opa, selecionou 70 e a carga aliviou. Selecione pessoas também. A carga está pesada, né? Você já até chegou a confessar isso, está pesado demais para mim. Mas o Senhor vai dizer: eu vou aliviar essa carga. E você suporta, você aguenta um pouquinho mais em nome de Jesus. Diga glória a Deus, igreja. Posso perguntar sim ou não? Quem é que está aqui que já julgou que a causa, que a situação pela qual você está passando é um tanto quanto pesada para você? Levante a mão. Mas Deus te trouxe aqui hoje para aliviar. Ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei de todos os males. Alguém para dar glória a Deus e aleluia. Segundo, pode aplaudir a Jesus. Jó, capítulo 3 e o versículo 3, Jó, ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento. E ele está lamentando as suas misérias. Jó está dizendo assim: maldito foi o dia que eu nasci. Alguém já disse isso? Por que que eu fui nascer? Eu já disse isso. Mas não agora. Antes de conhecer a Cristo. Eu disse: por que que eu fui nascer nessa vida? Nascer só para sofrer? Nascer para ser o que sou? O teu nascimento não foi por acaso. Catuca o irmão, diga para ele assim: o seu nascimento não foi por acaso. Diga: Deus tem um propósito no teu nascimento. Mas Jó está desesperado. Ele está olhando o tamanho sofrimento, a perca dos seus 10 filhos, 10 caixões. 10 caixões assim na sua frente. As úlceras purulando o pulso. Perdeu tudo. E agora a sua esposa está observando tão grande sofrimento dele, e ela vai dizer: Jó, na nossa tradução da língua portuguesa vai dizer: amaldiçoa o seu Deus e morre. E na tradução original vai dizer: abençoa, pede a bênção de Deus e morre. Ou seja,
uma eutanásia. Ela sabia que se Jó pedisse a bênção de Deus, ele morreria. Tem alguém comigo, gente? É como que você fosse a um hospital, fosse visitar um ente querido, um parente, uma pessoa que você ama demais, e você vê aquela pessoa toda entubada, cheia de aparelhos, com morte cerebral, e só o coração batendo com ajuda de aparelhos, e você vê aquela pessoa meses naquela situação. Você já até disse: por que Deus não recolhe melhor do que ficar sofrendo em cima de um leito, de uma dor? Sim ou não? A minha própria sogra mesmo, a minha esposa, nós visitando ela, dizíamos lá: meu Deus, se for para ela ficar assim, vegetando em cima de uma cama, Senhor, recolha. Melhor do que ver ela o quê? Sofrendo desse jeito. Eu acho que você já falou isso alguma vez na vida. Alguém aqui? Levante a mão. Não sejamos hipócritas. Quem aqui já falou isso? É exatamente isso que a mulher de Jó desejou. Eu não aguento ver mais meu marido sofrendo. Não é assim que eu quero ver meu marido, com essas feridas purulando pus. Já perdi os 10 filhos, já perdemos tudo, agora ver meu marido nessa situação. Eu não aguento mais ver meu marido sofrendo. Tem alguém comigo? E Jó, neste quadro, nesse cenário, ele vai dizer: pereça o dia do meu nascimento. Ele está querendo dizer assim: por que eu fui nascer? Para isso? Não diga isso. Você nasceu porque tem um propósito de Deus. Independentemente da situação que você esteja passando na sua vida, ainda que você esteja sentindo dores, ainda que você esteja sofrendo ao extremo, você deve fazer como Jó fez na sequência: louvado seja o nome do Senhor. Creia que o melhor de Deus está por vir. Essa fase vai passar. A palavra de Deus vai dizer que tudo passa. Tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra. A promessa ainda está de pé. Passe a mão no ombro do irmão do teu lado. Eu estou vendo muitas pessoas chorando. Passe a mão no ombrinho dela e diga para ela assim: essa fase vai passar. Essa luta vai passar. Diga mais forte: essa fase vai passar. Diga aí: aguenta firme, que o seu e o meu nascimento, o meu e o seu nascimento, não foi por acaso. Diga: Deus tem um propósito, vai acontecer. Diga: vai chegar dupla honra. No lugar da vossa vergonha, vos darei dupla honra. Olhe nos olhinhos dela e diga sem medo, diga assim: assim diz o Senhor. Glória a Deus seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus, receba esta palavra. Terceiro, Jeremias capítulo 20, o versículo de número 14, nós lemos também que Jeremias, ele também está amaldiçoando o dia que ele nasceu. Pastor Luiz, sabe por que Jeremias amaldiçoou o dia que ele nasceu? Pergunta por quê? Sabe por que Jeremias está amaldiçoando o dia que ele nasceu? Vejam se não se parece com a nossa vida. Com a de Moisés, pesado demais. Com a de Jó,
situação que estou passando na minha vida, para que eu nasci. E agora de Jeremias. Jeremias está amaldiçoando o dia do seu nascimento. Por quê? Porque ele está sendo fiel. Ele está sendo o quê? Ele está fazendo tudo certinho. Ele está fazendo tudo. Ele está sendo fiel, fazendo tudo certinho. Dizimista, ofertante, pregando a palavra. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele está fazendo tudo certinho. E agora ele vai dizer, confira no capítulo todo depois, tá? Ele vai dizer assim: Senhor, estou pregando, estou sendo fiel, tudo que o Senhor está mandando fazer, e olha o que eu recebo em troca. Ele vai dizer: eu recebo em troca perseguição e sofrimento. Eu estou sendo fiel, prego a palavra, faço tudo certinho, e o que eu estou recebendo em troca é perseguição e sofrimento. Catuca o irmão, diga para ele: não fala isso não. Diga: Jeremias falou para que sirva como exemplo para nós, para a gente não falar. Porque eu tenho certeza que alguém aqui já falou isso. Alguém já disse isso: meu Deus, eu estou pregando, eu sou fiel, sou dizimista, sou ofertante, não falto um domingo na igreja, e olha o que eu recebo. Senhor, eu ajudo pessoas, eu estendo a mão, eu ajudo um monte de gente, e olha o que eu recebo: perseguição e sofrimento. Olha para o irmão, faz assim para ele, ó. Diga para ele assim: fica calmo. Diga aí: acalma os nervos, porque o melhor de Deus está por vir. Se você está recebendo perseguição e tristeza, permaneça firme. É que a fase está passando. A noite não pode impedir do sol da justiça brilhar na sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora sabe por que eu falei para você fazer assim, ó? Faz de novo, faz de novo. Sabe por quê, obreiro José? Pergunta por quê. Sabe por quê, obreiro Rogério? Pergunta por quê. Porque quando o Jeremias parou de murmurar, parou de reclamar, ele não reclamou mais. Ele falou, ele desabafou com Deus, amaldiçoando o dia do seu nascimento, porque o que ele recebeu em troca, diante da sua fidelidade, pregação da palavra, honestidade, ele recebeu perseguição e tristeza e dor. E aí ele parou de falar, ele ficou quieto. Sabe o que aconteceu? Pergunte o quê? Quando ele ficou quieto, ele sentiu os ossos dele pegar fogo. Ele parou de falar, ele disse: meu Deus, os meus ossos estão queimando. Os meus ossos estão queimando. Os meus ossos estão queimando. Era para você dar glória à igreja. Quando você parar de murmurar, quando você parar de reclamar e amaldiçoar o dia do teu nascimento, os teus ossos também vão queimar. Os teus ossos vão queimar. Ou seja, é Deus dizendo: a minha presença te basta. Levanta a mão, 30 segundos de glória a Deus, aleluia. Quando você parar de reclamar, parar de murmurar, os ossos vão queimar. Você vai sentir o fogo do Espírito Santo. Quem crê nisso, dá um grito de glória a Deus e aplauda Jesus. Olhe para dois e diga para ele assim: já está sentindo os ossos queimarem? Já está sentindo? É Deus dizendo para Jeremias, obreiro Patrícia: quando você parou de murmurar, reclamar, Jeremias, eu fiz queimar os teus ossos para te dizer, como diz o apóstolo Paulo lá na frente: a minha graça te basta. Você vai sentir o fogo de Deus. Profetiza para dois aí, dizendo assim: você vai sentir o fogo do Espírito Santo.
Diga para ele assim: é só parar de reclamar. Diga: é só parar de murmurar, que o fogo vem. O fogo vem. O fogo vem para te queimar. O fogo vem. Aleluia. Está pesado demais. Passando por situações de miséria, situações pela qual você nunca imaginou. Está sendo fiel, pregando, fazendo tudo certinho, e o que você está recebendo em troca é perseguição, tristeza e dor. Pare de murmurar e sinta o fogo do Espírito Santo. Quarto, Elias tinha acabado de profetizar e o fogo do céu cair e destruiu os 450 profetas de Baal. E agora ele está fugindo. Ele foge e se mete debaixo de um zimbro. E lá debaixo de um zimbro, ele vai pedir para Deus o quê? E tem um motivo porque ele vai pedir a morte. Por quê? Ele vai dizer: Senhor, mata-me, tira minha vida, melhor que eu morra. Ele está fugindo, pedindo a morte por conta das ameaças da dona Gesa. Você não pode interromper o propósito de Deus na sua vida por causa de ameaças. Eu vou repetir: você não pode interromper o propósito de Deus na sua vida. Obreiros, obreiras, pastores, nós não podemos interromper a nossa vida ministerial por causa de ameaças de quem quer que seja ou do que seja. Olhe para alguém e diga para ele assim: você não pode interromper o propósito de Deus por causa de ameaças. Ou seja, se as ameaças estão chegando, é puro, claro sinal de que a fase está passando, que o melhor de Deus está chegando para você. Quem recebe esta palavra? Quinto, Jonas capítulo 4 e o versículo de número 3. Jonas, a história você conhece. Deus manda ele para Nínive, mas ele vai para outro lugar, para Tarsis, uma zona portuária. Ele paga para entrar, entra no navio, se esconde, está lá no porão. Um caminho totalmente contrário que Deus havia ordenado para ele ir. E o navio sacode para lá e para cá, porque Deus mandou a tempestade. Há tempestades que o inimigo manda, mas a tempestade que é Deus que manda para sacudir o barco. Eu vou repetir. A tempestade que é o inimigo que manda, com o intuito de tentar nos destruir, desanimar, enfim. E a tempestade que é Deus que manda para sacudir o barco. E nós precisamos ter discernimento para isso. Por exemplo, se eu estou na ordem de Deus, Ele manda essas tempestades para sacudir o barco, para mostrar para nós aonde é que está o quê? Errado. Louvado seja Deus que Jonas ele reconheceu, subiu e disse para os capitães: o navio está assim, o vento está forte, a chuva por minha causa. Como é bom reconhecer os nossos erros. Está assim. O que faremos com eles? Simples, é só vocês me pegar e jogar no mar. Eles apanham Jonas e jogam aonde? Deus já preparou engole Jonas, desce. Diga: 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites, Jonas está lá nas profundezas. E lá, ele clama pela misericórdia de quem? E eu pergunto: Deus teve misericórdia? Sim. O peixe vomita ele.
E ele vai dizer: agora eu vou obedecer à voz de Deus. Ele vai para Nínive. Presta atenção isso aqui. Ele vai para Nínive. Ele prega a palavra. E quando ele está pregando a palavra, ele acredita, ele crê que depois da pregação dele, Deus vai punir aquele povo. Vai matar aquela cidade. Isso no pensamento dele. Ele termina de pregar, se distancia um pouco, e quando ele se distancia, ele senta no morrinho, e Deus faz crescer assim, atrás dele, nas costas dele, um pé de uma árvore chamada boboreira. Diga, boboreira. E ele está ali, debaixo da sombra, olhando, porque ele quer ver Deus derramando fogo como Sodoma e Gomorra. Já preguei, agora Deus vai matar aquele povo lá. Deus vai destruir aquele povo lá agora eu quero ver. E de repente ele está acomodado naquela sombrinha da boboreira, e o Senhor manda um bicho. E aquele bicho come aquela boboreira de uma hora para outra, e ele fica sem o quê? Sem sombra. E agora ele vai ficar irado. Por quê? Porque ele está sem a sombra e sem aquilo que ele achava que iria o quê? Acontecer. Ele está irado, ele está revoltado, e ele vai dizer assim: me mata, é melhor só me matar, porque eu vim aqui, preguei a palavra, o Senhor não matou aquele povo, tirou a minha sombra, mata, Senhor, a minha vida. Eu vou traduzir isso aqui. Eu vou traduzir para você entender. Deus vai dizer para ele assim: Jonas, eu não tive misericórdia de você quando você estava lá no peixe? Tive ou não, Jonas? Sim ou não, Jonas? Você rebelde, desobediente, foi contrário à minha palavra, quase matou todo mundo naquele navio, e lá dentro daquele peixe eu não tive misericórdia de você. Podia te matar lá, Jonas. Podia te matar, podia fazer de você estrume de peixe. Mas eu não tive misericórdia de você, Jonas. Eu não dei ordem para o peixe subir e te vomitar para você estar aqui, Jonas. Eu não posso também ter misericórdia desse povo, não? Vou falar. Uma mensagem que não tiver uma lapadinha de leve não é mensagem. Catuca o irmão, diga para ele assim: uma mensagem que não tiver uma lapadinha de leve não é mensagem. Uma lapadinha tem que ter, pelo menos de vez em quando, é pequenininha. Por quê? Que muitas das vezes a gente quer perdão. A gente quer perdão, mas não quer liberar perdão. Por que tu quer perdão, mas quando é para perdoar alguém você não quer? Por que você quer misericórdia de Deus, perdão de Deus para você, uma nova chance, e quando é para outro, por muitas das vezes você ora assim: tomara que Deus castigue. Olha para o irmão, diga para ele: não pode fazer isso não. Diga aí: tem que ter misericórdia. O Jonas quis perdão, mas não quis liberar. O Jonas quis perdão, mas não quis liberar. O Jonas quis perdão, mas ele não quis liberar perdão. Mas Deus ensinou a ele que assim, exatamente, de Vitor, exatamente, que ele, como recebeu perdão, aquela cidade também merecia receber o perdão. Diga glória a Deus. A igreja pode aplaudir a Jesus bem forte? Sexto, 2 Samuel 18:33. Eu termino. Salomão
aprontou o que aprontou. Não fez por merecer o amor do pai. Fez? Salomão aprontou barbaridade e não fez por merecer o amor do pai. É porque pai é pai, né? Mãe é mãe, pai é pai. Mas um erro que Davi cometeu, que nós não devemos cometer. Depois que ele recebe a notícia que Absalão está morto pela espada assassina do Joabe, que não teve misericórdia dele, que na verdade Salomão só colheu o que ele plantou, porque todo aquele que planta, colhe. Ele fez por merecer isso. Davi, ele recebe a notícia e ele vai dizer assim: meu filho Absalão, meu filho, que morra eu e não você. Que morra eu, não você, meu filho. Sabe como que Davi estava se sentindo ali? Isso aqui é muito forte, eu quero fechar essa mensagem com isso, tá? Davi, ele estava se sentindo culpado pela morte do filho. Davi estava se sentindo culpado pela morte do seu filho. Eu venho aqui hoje, debaixo da unção do Espírito Santo, para dizer para algumas pessoas aqui dentro hoje, para parar, a partir de hoje, para parar de se culpar. Porque os seus pecados já foram perdoados por Jesus. Você não pode se culpar mais por algo que já passou, algo que já caiu no mar do esquecimento, algo que o Senhor já colocou uma pedra em cima, e Ele vai dizer: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Estou pregando para alguém aqui que se culpou, de repente por alguém que morreu, um ente querido que faleceu, e você se culpa até hoje. Meu Deus, por que eu não fui ver? Por que eu não cuidei mais? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? Por que eu fui fazer aquilo? Por que eu não fiz aquilo outro? O Senhor está mandando te dizer aqui hoje: pare de se culpar. O que tinha que ser feito foi feito. Chegou a hora, Deus recolheu, e louvado seja o nome do Senhor. Alguém para dar glória à igreja? Olhe pelo menos para duas pessoas e diga para elas assim: pare de se culpar a partir de hoje. Ah, poderia estar melhor. Ah, meu casamento. Ah, isso, aquilo. O Senhor vai dizer: o que vale é daqui para frente, não o que já se passou. O apóstolo Paulo já dizia isto: prossigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para a minha soberana vocação. Diga glória a Deus. Levanta as duas mãozinhas, enxuga as lágrimas e diga comigo assim: eu não vou me culpar mais. Diga aí: o que passou, passou. O que vale é daqui para frente, em nome de Jesus. Todos estes tiveram seus motivos e circunstâncias diferentes, desejaram morrer, mas apesar disso, viveram grandes vitórias. Apesar disso, de tudo isso que você está vivendo, achando que está pesado demais, a situação que você nunca imaginou que um dia poderia estar passando, como Jó, Jeremias, como Jeremias, você está fazendo tudo certo, mas o que você está recebendo é perseguição, tristeza e dor. Como Jonas, você vai entender hoje que também deve liberar o perdão para quem quer que seja, porque Deus é misericordioso. Diga glória a Deus. Davi, que se culpou pela morte do Absalão, você vai entender hoje que o melhor de Deus ainda está por vir. Você não vai interromper o propósito que Deus tem na sua vida. Nem a dor, nem o sofrimento, nem a angústia, nem a tristeza. Você vai prosseguir.
A vida ministerial de cada um desses aqui mencionados foi melhor depois disto. Quando eles disseram, ponto final, não aguento mais, o Senhor vai dizer, é só o começo. É só o começo, obreiro Rogério. É só o começo. É só o começo. O melhor está por vir. Coloque a mão no ombro do irmão e diga assim, o melhor está por vir. Diga para ele, seja forte e corajoso. Mais forte, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. O melhor está por vir. E eu finalizo esta mensagem para você que de repente está se sentindo cansado como Moisés. Está se sentindo desanimado como Jeremias. Está se sentindo perturbado como Jonas. Está se sentindo culpado como Davi. Eu tenho um versículo para você, aqui no livro de Isaías 40, verso 29. Mas eu quero que você leia comigo de pé, aqui no telão, em nome do Senhor Jesus. Jeremias 40, 29 ao 31, que diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas o Senhor, ou melhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Está ouvindo Moisés? Está ouvindo Jó? Está ouvindo Elias? Está ouvindo Jonas? Está ouvindo Davi? Está ouvindo Moisés? Está ouvindo Jó? Está ouvindo Elias? Está ouvindo Jeremias? Está ouvindo Jonas? Está ouvindo Davi? Novamente, versículo 29, e eu vou pedir para a igreja ler no alto e bom som em nome de Jesus. 1, 2, 3, dá forças. Os jovens 31, mas só quem recebe esta palavra dá um grito de glória a Deus, e você pode aplaudir a Jesus.